darmos continuidade aos nossos trabalhos, nesses 30 minutinhos aqui que nós demos, através das vibrações da nossa voz, energizar todo esse ambiente, tornando ele etéreo, para que nós possamos queimar todas as nossas negatividades que transcorreram durante a semana. Sabemos, Pai, que aqui é um ambiente onde a gente troca essas energias, fazendo com que nós possamos recarregar as nossas energias para a semana seguinte. Nesta casa de oração, nessa oficina de Jesus, e nós ensaiamos a caridade, nós ensaiamos a nossa evolução para o reino de Deus. Vamos pedindo a Jesus para inspirar a Margarete, para que ela possa nos dar o roteiro do Evangelho. Lembrando que dia 18, no sábado, a doutrina espírita, através do Livro dos Espíritos, completa 169 anos. Essa luz que veio para a nossa vida e que instalou o reino do Espírito. E é esse reino, essa era do Espírito que a gente está buscando, com toda a força do nosso coração. Vamos depositar aos pés de Deus a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Fica à vontade. Quer acender uma luz? Melhor. No fundo. Isso. Agora, da gravação. Nossa, escuro. Vamos falar do poder da decepção. Então, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre decepção. Lá no Livro dos Espíritos tem uma questão, a gente vai ver depois, que fala sobre a ingratidão, as decepções, né? Então, vou fazer um leque de 8 situações relacionadas com decepção. Bom, o que é decepção? Emoção negativa que você sente quando o resultado não corresponde às nossas expectativas. Então, a gente investe alguma coisa, acredita que alguma coisa vai acontecer, que vai ser boa, de repente aquilo não acontece. Então você espera algo e esse algo não vem. Então a gente se decepciona. Tá? Alguns se decepcionam, outros aceitam, né, e segue a vida. Né? Na maioria, a gente não lida muito bem com as contrariedades. A gente está aprendendo a lidar com isso. Então a gente vai ver decepção com as pessoas que mais amamos, decepção por inflação de expectativas, por escolha pessoal, por autoculpa, com quem você imagina ser,
por erro de interpretação, como uma porta para a verdade e com os ídolos. Então, vamos ao primeiro. Decepção com eu. Decepção com as pessoas que mais amamos. Esqueci de tirar do título. Bom, primeiro a gente vai entender que as pessoas que a gente mais ama, que elas estão mais chegadas, mais próximas a nós, a gente acredita que nunca seremos decepcionados por elas, ou que nunca elas irão nos frustrar em alguma coisa. Mas é lê do engano. Tá? A gente está pensando assim, só uma pessoa que eu não tenho um bom relacionamento, que às vezes eu considero até como um inimigo, esse eu posso dizer que eu tenho algum desentendimento, algum desafeto, e esse sempre vai estar me causando algum problema. Não, mas dentro do nosso próprio contexto, do nosso na vida mais próxima, mais íntima, a gente vai encontrar pessoas que nos causarão algumas decepções. Por quê? Porque aquele que a gente mais ama, a gente investe mais, e são esses que mais machucam quando as coisas não dão certo. Não é isso? Então, Jesus dizia, aquele que come do mesmo prato há de me trair. E foi. Estava próximo a ele, bem próximo. Então, decepcionou. É que Jesus não se sentiu decepcionado. A gente, às vezes, ainda sente, porque a condição espiritual nossa ainda está nesse ponto. Mas Jesus superava isso, né? E muita gente também tem que aprender a superar isso, né? Então, visão infantilizada, a gente acreditar que as pessoas que mais amamos nunca irão nos machucar. Isso é uma visão infantil, tá? Então, não criar expectativas ilusórias nas relações afetivas. Pé no chão. Por quê? Porque nós temos uma forma de ser e o outro também tem. Eu posso errar, o outro também. Então a gente tem que entender isso. Nós também decepcionamos os outros e nós também precisamos do perdão dos outros. A gente acha que é só os outros que fazem para nós. Será que a gente também não faz para o outro? Porque a gente às vezes acredita que nós somos certinhos, né? Principalmente se a gente entra na doutrina espírita, então a gente acredita que é certo mesmo, né? E não é. Às vezes a gente também decepciona o outro. Tudo bem até aí? Vamos lá. Mais um. Decepção por inflação de expectativas. Ou seja, esperar muito de quem só pode dar pouco. Às vezes você tem um amigo ou uma amiga que ela é boa para ouvir você, para sair com você, para passear, para te ajudar a ir em algum lugar. Mas de repente, se você pedir um dinheiro para essa pessoa, ela não vai poder te ajudar. Ela vai te negar. E o que a gente costuma fazer, né? Poxa, a única vez que eu estava precisando daquela pessoa de me oferecer alguma coisa, de me dar um dinheiro, ela disse não. E a gente acaba, às vezes, cortando uma amizade, porque aquela pessoa não pôde oferecer aquilo que eu queria que ela me oferecesse. Mas ela já te ofereceu outras coisas. Só que aquilo ela não consegue te oferecer. Então eu preciso entender isso. As pessoas têm leques para nos ajudar, para nos oferecer alguma coisa, assim como nós também. Tem um certo limite. Então eu preciso ter um leque. Tem gente que vai te ajudar para te ouvir, tem gente que vai te ajudar para te dar um conselho espiritual, tem gente que vai te ajudar no seu trabalho. A gente tem que ter um leque de amizade em que a gente possa trabalhar esse contexto de ajuda, assim como nós também ajudando o outro. Eu coloquei aqui, nunca esperar tudo de uma só pessoa sufocando. Se você acredita que só aquela pessoa pode te oferecer alguma coisa e mais ninguém, a gente fica sugando aquele outro. A gente fica sugando e a gente não percebe que está sugando.
Porque a gente quer que aquela pessoa ajuda, e a pessoa quer mais ajuda daquela pessoa, então vai sugando. Então não pode esperar tanto de alguém. Tem que ter um equilíbrio. Tanto de quem está querendo algo, de quem está recebendo algo. Tá? Então, pessoas na sua vida são mais de agir, outras de escutar, algumas de fazer carinho, outras de te orientar no sagrado. Cada um dá onde pode e consegue. E a gente tem que entender o limite do outro. Como a gente quer que o outro também entenda o nosso limite. Então, não exigir das pessoas. Porque quando a gente exige, se a gente não recebe, a gente vai ficar frustrado, decepcionado. Decepção por escolha pessoal. Com as pessoas que nós escolhemos ou com as situações que nós decidimos desenvolver e enfrentar. Às vezes tem uma pessoa assim, que o pessoal fala assim, olha, não se envolve com aquela pessoa, né? Uma pessoa confiável, aquela pessoa já deu problema com fulano, já deu problema com ciclano. Aí a gente acredita que a gente vai conseguir curar aquela pessoa. A gente vai conseguir colocar aquela pessoa na linha. Ah, não, se ficar comigo eu dou um jeito, vai dar tudo certo, eu vou mudar. Isso é distorcer a realidade para que ela se encaixe nas nossas expectativas. É você ter uma visão idealizada de alguém ou de alguma situação que ela não é a real. A gente está vendo a realidade ali. A gente está vendo o que aquilo está mostrando. Mas mesmo assim a gente quer ir para ali. Então, compreender que quando eu tenho um amadurecimento, um entendimento melhor, eu compreendo a realidade e eu não entro em situações, ou pelo menos procuro prestar mais atenção nas pessoas que eu coloco no meu leque afetivo e naquelas situações que eu acabo me envolvendo. Porque às vezes a gente acredita tanto e às vezes não é aquilo que a gente está esperando. Então tem que prestar bastante atenção nisso. Então a nossa escolha pessoal dá muito problema. Né? A gente querer algo que a gente não tem. Não está vendo aquilo. Né? A gente precisa enxergar a realidade. Essa situação vale a pena eu entrar? Vale a pena eu conviver com essa pessoa? Vale a pena eu me envolver profissionalmente com essa pessoa? Com tudo que eu já sei? A gente vai pensar, mas a pessoa tem que ter a chance de mudar. Mas é um risco. É um risco, porque mudar o outro a gente não vai mudar. A gente vai mudar nós mesmos. A nossa relação é com o outro, mas não o outro. Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Uma dúvida sobre encarar, tá? Decepção e autoculpa. Cegueira de não ver o óbvio, tá? Acreditar em alguém que também já tenha decepcionado outras pessoas. Ilusão que você vai mudar outro, já falei isso, né? Não consegue enxergar a realidade. Então a gente ganha um diploma lá, um título. Daquele que não vê, a realidade está ali na sua frente, você já percebeu a realidade, mas mesmo assim você não quer ver. Às vezes a pessoa, eu vou namorar com fulano, porque ele é lindo, porque ele é maravilhoso, eu adoro ele, mas não quer saber nada com a vida, não quer trabalhar, né? Então você cria uma realidade na sua cabeça. A beleza é o mais importante. E depois vem as situações. E aí você acha, poxa, aquela pessoa não ofereceu o que eu queria, não serve. Você já estava vendo. E mesmo assim você quis. Às vezes você tem um relacionamento, aquele relacionamento não deu certo. Daqui a pouco você já arruma outro relacionamento. Daqui a pouco aquele também não deu certo, eu vou para outro relacionamento e vamos indo.
E a gente não está vendo as consequências que eles podem trazer. Principalmente quando tem filhos. Porque vai ter que ter uma adaptação a um novo ser que entra na casa. Então a gente precisa estar com o pé no chão, ter amadurecimento, realidade, que eu falei no outro slide. Tá? Então, quando a gente não consegue enxergar a realidade e a gente se decepciona, trocar a culpa por responsabilidade. Porque a responsabilidade, você está agora assumindo as consequências das escolhas que a gente fez. Culpar o outro pela nossa infelicidade é infantilidade. Porque ninguém se envolve com ninguém se ambos não querem. No primeiro momento, teve um acordo de dois. Ou de mais pessoas, né? Se é um grupo, de repente. Né? Não investir em pessoas que a gente sabe que essas pessoas vão nos machucar, vão nos ferir. Se você já sabe, vai entrar para quê? Para se aborrecer? Para se complicar? Vamos lá. Decepção consigo mesmo, com quem a gente imagina que somos, né? Expectativas criadas em relação a nós mesmos. O que eu penso que eu sou? Eu sou nome tal, 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 sou isso, tenho diploma disso, isso é o que eu penso que eu sou? O que eu digo que sou? Você não sabe quem eu sou. Se você soubesse quem eu sou, você não agia assim. Não tem gente que fala isso? Então é a ideia de que a pessoa se coloca como ela acha que ela é. Né? É uma imagem que ela coloca dela. O que de fato eu sou? Esse que é o ponto. E o que posto que sou? Tá com a realidade? Às vezes a pessoa coloca lá nas redes sociais sua carinha. Quando você vai ver, não é aquela pessoa. É uma outra completamente diferente. Então você não aceita a sua imagem como ela é hoje. Você se imagina uma outra pessoa e posta uma outra pessoa que não é você. Porque essa imagem que você tem hoje, você não aceita ela. Senão você colocaria ela. Ou você quer impressionar alguém ou alguma situação, então você coloca uma imagem e que não é a sua realidade. E isso às vezes tem nas redes sociais, né? As pessoas querem arrumar um parceiro, namorar, colocam uma imagem lá. Quando vai se encontrar, não é aquela realidade. Né? Eu lembro há muitos anos atrás, quando eu estava começando esse negócio de internet, eu tinha uma colega que ela falou assim, olha, Claudete, sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar num site de relacionamento. Eu falei, você tá louca? Eu falei, não, eu vou entrar no site de relacionamento. Eu vou ver o que acontece. Ela entrou. Ela mandou o perfil lá da pessoa também, né? Eu falei assim, e agora? E agora? O que eu faço? Eu não sei, eu não vou decidir por você. Você que entrou nessa, agora tem que resolver. Eu vou marcar um encontro. Tá bom, depois tu me conta. E ela marcou, aqui em Santos, perto do shopping, marcou. Aí a pessoa deu a característica como ela estaria. E ela também deu a característica como estaria e marcou o local. Só que ela ficou escondida, né? Quando a pessoa chegou, que ela olhou, ela falou assim, meu Deus, eu não quero nada com aquela pessoa. Não, meu, pelo amor de Deus, aquilo nunca ia dar certo. Eu falei assim, e o que você fez? Eu falei assim, deixei ele plantado. Mas que feio, né? Eu falei pra ela. Pelo menos fosse lá conversar, né? Aí ela saiu da rede social. Então você veja, ele colocou uma imagem para ela que não era uma realidade. Vendeu um produto falso. E ela estava comprando produto falso. Podia ser uma boa pessoa, né? Podia ser.
Mesmo a aparência física não ser, poderia ser, mas ela não pagou para ver. Na concepção dela, ela prejudicou o rapaz. Entendeu? Quantos disso não acontece hoje? Hoje é muito mais fácil do que isso. O IA, então, você agora virou uma belezura, né? Você virou, você coloca lá loiro, branco, moreno, você vai ver como você é agora, né? Que você pode ser. Então a gente não sabe o que é real e o que não é real. Então agora está mais complicado isso. Então, qual é a imagem que você está projetando para as pessoas? Porque é essa que as pessoas vão assimilar de você. Não é só a imagem física, é a imagem de valores, de comportamento, de sentimentos. Como é que está essa imagem que você apresenta ao mundo hoje? Isso é importante, para a gente não se decepcionar conosco mesmo. Eu acreditar que eu sou mais do que eu sou. Eu me acreditar que eu sou melhor do que os outros. Não sou. Outro dia, agora com meus casos, encontrei uma pessoa que trabalhava numa casa e ela disse assim: vai participar dos grupos de estudo? Eu perguntei. Eu disse, já estudei muito. Eu já estudei toda a doutrina. Eu falei assim, e aí? Não vai estudar mais? Não, agora não vou fazer mais, agora eu só trabalho na prática. Só estou na prática. Estudar não é mais. Fiquei pensando, mas por que você agora foi liberado para trabalhar? Na hora do passe, então eu estou na prática. Falei, não preciso estudar mais? Não. Diz que já estudou muito, não precisa estudar mais. Está na prática. Mas essa concepção, gente, tá direto aí. A pessoa vem, passa pelos cursos na casa, é liberada para o trabalho, depois ela acha que ela não precisa mais estudar. Ela já tem todo o conhecimento, ela já ganhou a carteirinha de trabalhador da casa espírita e não precisa estudar. Então, se você ler as obras de André Luiz, tem curso no plano espiritual. Tem uma passagem lá no livro Os Mensageiros, que o Aniceto está dando um curso. A ministra Veneranda está dando palestra nos auditórios que tem lá, em nosso lar. E a gente aqui foge, de estudo, de palestra, de conhecimento. Vai estudar lá. Agora, se não está acostumado aqui, como é que vai estar acostumado lá? Não está se acostumando aqui, não vai procurar lá. Porque a gente desencarna, não vai ser diferente daqui. Então, cuidado com essa ilusão que a gente cria de nós. Tem muita gente se achando mais do que é. E o tombo é grande. Decepção por erro de interpretação. Compreendemos mal o mundo e depois dizemos que o mundo nos decepciona. Você cria uma visão de vida e de mundo como se o mundo fosse atender a todas as nossas necessidades. Isso não é real. Você cria alguém na criação de um filho em que ele não tem decepção nenhuma. Não tem nenhuma frustração, não recebe não. Tudo que quer tem. E aí? O mundo vai decepcionar. Nem sempre ele vai ter tudo que ele quer. E aí vai se decepcionar com o mundo. O primeiro emprego não dá certo, porque fulano não corresponde às minhas expectativas, aí troca de emprego, vai para outro. Porque eu discuti com não sei quem, porque não fez o que eu queria. Eu não vou levar desaforo do patrão para casa. Aí já muda de emprego de novo, aí volta para casa, alguém está sustentando e vai levando. Tem gente com 35, 40 anos, não saiu de casa ainda para tocar a vida. Por quê? Porque acha que o mundo
tem a maturidade para ir para frente. Não criou a maturidade para criar a sua própria vida. Então acha que o mundo vai ter que servir de bandeja tudo que a pessoa quer. Essa é a maior decepção que a pessoa vai ter. Erro de interpretação da vida. Você sofre. Você interpreta a vida de acordo com as suas expectativas, de acordo com aquilo que você acha que é certo. Mas o que é certo? O que é certo hoje, lá atrás já não foi pra gente. E lá pra frente pode ser que mude. Porque quanto mais a gente vai evoluindo espiritualmente, a gente já vai ampliando a nossa consciência, a visão vai mudando das coisas e da vida. E a gente vai aprendendo diferente. Então, ter uma visão mais lúcida e realista do mundo. Isso a gente precisa ter. Ah, mas o mundo do jeito que está, pode ter uma guerra, pode ter um problema disso, dificuldades estão vindo. É uma realidade que a gente tem. A gente está vivendo a transição planetária agora. Está no auge dela, né? Mas, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Carregue a sua cruz e siga. Então ele falou para a gente continuar, porque ao mesmo tempo que está tendo a transição, ele está tendo a oportunidade de trabalhar na melhoria dessa transição. Na melhoria de nós mesmos. Né? Então vamos olhar o mundo na realidade e o que eu posso estar contribuindo para ajudar na melhoria desse mundo. Aonde eu estiver. No contexto que eu estiver. No meu dia a dia. Pelo menos eu estou contribuindo. Eu vou consertar o mundo? Não vou. Consertar eu não vou. Porque não me compete a isso. Mas eu vou dar minha contribuição para melhor. Bem-aventurados os pacificadores, porque herdarão, porque serão chamados filhos de Deus. Decepção como uma porta para a verdade. Fuga em relação à verdade. Tirar a venda dos olhos para aquilo que nós não queremos ver. Chico diz aqui, ó, desilusão é a visita da verdade. Ah, os outros fazem bullying com meu filho. Mas o meu filho não tem nada a ver com isso. Mas o filho provoca. Ah, meu filho é certinho. Ele não usa droga. Quem usa é o do vizinho. Tem um caso, eu não sei se eu já contei aqui, eu acho que eu não contei. Tinha um aluno, tinha um aluno e tinha a mãe do aluno também, era minha aluna. A mãe do supletivo e o menino no 5º ano. E eu comecei a observar que o menino tinha um comportamento estranho. E estava faltando muito. E dentro da sala de aula ele estava estranho. Comentei com a mãe. O menino está faltando, seu filho. Está acontecendo alguma coisa? Eu falei assim, não, ele chega aqui e a porta está fechada. Aí ele não entra. Eu falei assim, mas por que a porta está fechada? Ele chega atrasado? Ele chega atrasado. E por que ele não chega mais cedo? Eu estou tentando fazer ele chegar mais cedo. E ele volta para casa e ele diz que volta. Eu disse, mas a senhora viu se ele volta? Não sei porque eu não estou em casa. Tá bom. Tudo bem. Isso foi continuando. E ele faltando. Aí um dia eu falei para a diretora que eu ia dar uma passeada pela Redondeza. Ela falou assim, pode ir, meu Deus. E eu fui. E onde estava o menino? Numa praça, com uma turminha, usando droga. Quando ele me viu, ficou apavorado. Eu fui lá perto e falei, o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês não estão na escola ou em casa? Já que vocês não entraram na escola.
que eram os 3 da manhã dentro da escola. O dia seguinte estavam os 3. Os 3 usuários de droga. Usuários de maconha, né? Maconha. Conversamos com eles, falei, eu quero que vocês fiquem na escola, na sala de aula. Não é lá fora. Vocês cheguem no horário. Conversamos, a gente sabe que está usando, tudo bem, no dia seguinte volta tudo de novo, né? Porque eu já estava criando vício. E eu comentei com a mãe à noite. Eu não falei que ele estava usando drogas. Eu falei para ela, que eu vi na pracinha, que ele não estava voltando para casa, para ela verificar o que estava acontecendo. E eu falei para ele, eu não vou contar para sua mãe o que eu vi você fazer. Mas você vai contar a verdade para ela. Ele contou? Não. Ele não contou a verdade para ela. E eu falei para ela, você presta atenção que o comportamento dele mudou. As companhias que ele está andando. Ah, não, meu filho é bonzinho, não tem problema nenhum. Ele não vai cair nessas coisas. E ela continuava apontando os dedos. Tudo bem. Passou, o menino acabou saindo da escola, a mãe continuou no supletivo, não era mais minha aluna, também não perguntei mais nada, até que chegou um dia, ela veio conversar comigo. Ela estava já terminando, concluindo o EJA, ela veio conversar comigo e disse assim, Dona Maria, eu preciso falar com a senhora. Eu falei, o que foi? Meu filho foi preso. Foi preso? Por quê? O que aconteceu? Então, ele estava lá em São Vicente, eles moravam em Cubatão, ele estava lá em São Vicente, com os amigos em São Vicente, e os colegas estavam armados, fizeram um furto, meu filho estava junto, e não tem nada a ver com isso, e foi preso também. Nada a ver. Você vê, ela continuava passando a mão na cabeça. Ela continuava não vendo a realidade. E ele ficou preso. Porque ali ele já tinha uma idade maior. E ela achava que o filho não tinha nada. Que era culpa dos amigos. Então isso você não está vendo a verdade. Você foge para não ver a verdade. Está ali na sua frente, mas você não vê. E aí foi triste, né? O que eu podia falar para ela? Ela não estava preparada para aceitar nada, né? A vida que ia mostrar para ela. Eu já estava falando para ela, olha, mas eu te falei que isso lá atrás, né? Eu falei isso para você. Eu até comentei, ela disse, eu sei tudo. Mas se ela não aceitava ali naquele momento que o filho era parceiro daquele grupo, quem sou eu para falar isso? Então, é a desilusão aqui. Ó. Não criar expectativas com aquilo que eu queria que fosse, mas não é. Ela queria que o filho fosse um modelo de estudioso, de comportado, bom filho, mas ela sabia no fundo que não era. Mas ela não queria aceitar isso. Decepção com os ídolos. Ídolos são pintura falsa. Às vezes a gente endeusa familiares, políticos, jogadores, artistas, modelos. A gente acha que são um ídolo. Só que ídolo é pintura falsa. Pintura falsa. Expectativa nossa é só no divino, no que é sagrado. Jesus guia e modelo. O restante, pintura falsa. Não tem modelo para ser seguido. Você pode observar os exemplos, gostar dos exemplos, das atitudes, mas ainda não é o que tem que ser seguido. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Esse é o caminho. Qualquer outro é atalho. Você vai ter que voltar para o caminho.
Então, cuidado com os ídolos. Né? Para pertencer a um grupo, eu tenho que me vestir igual, eu tenho que estar igual. Né? Tem um padrão. Outro dia, numa festa de família, com um parente que estava fazendo aniversário, as jovens, todas iguais, parecia um molde, todas de preto, todas com o cabelo alisado de chapinha, era tudo igual, escorrido. Não tinha ninguém crespo, não tinha ninguém loiro, não tinha ninguém de cabelo branco, não tem porque é jovem, né? Aí não tinha ninguém de cabelo ondulado, todo mundo alisou o cabelo, era um padrão. Todo mundo igual. Não teve quem na família não notasse. Quer dizer, para estar no grupo, eu tenho que ser igual a todo mundo e esqueço a minha personalidade, a minha autonomia, os meus gostos, para eu pertencer a um grupo. Que grupo é esse? Que influência esse grupo tem na vida da gente? A ponto de a gente criar um modelo diferente do que é a nossa realidade. Não que a gente não vá seguir uma moda, alguma coisa assim, tudo bem. Mas tem gente que se torna escravo disso. Então, cuidado com os ídolos. Cuidado com as hipnoses coletivas que as mídias e as televisões fazem com a gente. E a gente acredita que aquilo é uma verdade. E não é. Tem o caso do Rossano Klinger, que ele estava em casa e um amigo dele estava no restaurante com a mulher. E ligou para o Rossano, falando assim: olha, sabe onde eu estou? Estou jantando com a minha mulher. Estou comemorando meu aniversário de casamento. Você não acha legal isso? Muito amigos. Aí o Rossano disse para ele assim: se tu tivesse assim tão feliz com a sua esposa aí, né, você não estaria postando nem usando o celular. Você estaria com ela sozinho, sabe? Você precisa mostrar para ninguém que você estava comemorando o aniversário, porque você está no celular e ela também. Então vocês estão juntos e distantes e postando para todo mundo uma realidade que não é a realidade que vocês estão aí. Como eu tinha amizade com eles, ele falou que tinha que falar. Quantos não colocam uma realidade nas redes sociais que não é a sua realidade? Aí o outro que vê fica decepcionado. Porque assim, poxa, mas a minha vida não é assim. Eu não tenho tudo isso. Eu não tenho um relacionamento assim. Eu não tenho uma casa assim. Eu não tenho um emprego desse. Aí você fica decepcionado, você fica frustrado com a vida. Será que aquilo é real? Isso está direto. Bom, como evitar as decepções? Entender que a vida é um lugar onde muitos de nossos desejos não serão atendidos. Compreender que algumas expectativas nossas também não serão alcançadas. E aceitar que também iremos nos decepcionar conosco mesmo. Quem já te decepcionou consigo próprio? Então, é mais fácil mudar e orientar minhas atitudes porque eu estou esperando de mim mesma. Se uma pessoa me frustra, eu não posso obrigá-la a mudar o comportamento, mas espere pouco dos outros, menos aborrecimentos e decepções. Não crie expectativas dos outros. Porque a gente não sabe qual é o comportamento e a reação do outro. Quando eu espero pouco dos outros, eu me decepciono menos. Quando eu espero muito do outro na minha vida, aí eu posso
como diz, cair do cavalo, né? Como diz em popular. Então, eu nunca vou poder mudar ninguém. Mas como eu reajo diante daquela situação do outro, aí é problema meu. Tá? Então, eu não posso obrigá-la a mudar o comportamento. Ninguém vai mudar para ficar dentro da forminha que eu quero. Isso é ilusão. Tudo bem? Então, na questão 937 do Livro dos Espíritos, diz assim, ó, decepção, ingratidão, afeições destruídas. As decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amarguras? A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Gratidão, a decepção, a frustração, não é para a gente parar, é para a gente seguir adiante. Faz parte das experiências. E desilusão são expectativas criadas naquilo que não é real, e sim no irreal. E esperança são expectativas criadas dentro de uma realidade. Eu preciso enfrentar as decepções, olhar para elas, aprender com elas e crescer com elas. E não ficar culpando, nem buscando culpados, achando que a minha vida ficou ruim por conta dos outros. Mas eu tenho que olhar para isso, aprender e crescer. Virar a página. Decepção não mata, ensina a viver. Tem gente que se mata porque foi decepcionado, que suicida. Decepção não mata, ensina a viver. A gente aprende. É aprendizado. Tudo bem, gente? Muito bom. Acho que é uma Esse aqui é o meu YouTube, tá bom, gente? Se alguém quiser entrar lá e dar um link, dar um sininho lá, clicar no sininho. Tem bastante coisa lá que eu estou colocando, porque o Facebook está pagando tudo. Tá? Obrigada, gente, mais uma vez, pela paciência de me ouvirem aí. Obrigada. Gratidão. Obrigada. Vamos se preparar para o bar. Jorge. Jorge.